E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Wesley. Eu vou dar aula de vocês hoje desse modelo produtivos, a primeira aula do dia de sábado. E eu vou ficar olhando sempre aqui a chamada, o chat, para se eu estiver falando rápido demais, estiver, enfim, complicado para vocês entenderem e tudo mais, você pode mandar mensagem que eu dou uma segurada, que eu tento falar um pouquinho rápido demais, para não me empolgo, certo? Então eu vou começar aqui a chamada. Alguém tem alguma coisa para falar, alguma pergunta no início? Estou vendo no chat aqui, eu acho que não tem nada. Deixa eu ver. Não, acho que tá tudo certo. Enfim, eu vou começar aqui. Enfim, qualquer coisa vocês mandam mensagem que eu respondo vocês, tá certo? Show. Então vamos lá. O assunto que a gente vai ver hoje é a parte do assunto de história, do assunto de humanos, na verdade, sociologia, que é os modelos produtivos, essa organização do trabalho no século XX. Então vamos lá. Por que a gente estuda, por que a gente trata organização do trabalho no século XX? Primeiro, porque as mudanças que acontecem do final do século XX para o início do século, do final do século XIX para o início do século XX, são muito significativas no âmbito do trabalho. Porque é o seguinte, entendam, a gente tem uma guerra no século XIX, uma guerra no início do século XIX, que é a Primeira Guerra Mundial, que mudou completamente a maneira como a humanidade vê a relação internacional, a relação, não só a relação do trabalho, mas a relação interpessoal de maneira internacional, certo? Então, quando a gente chega no início do século XIX para o final do século, o início do século XX, o final do século XIX para o início do século XX, entendam que esse período entre guerras, esse contexto do final do século XIX e meados do século XX, é muito, muito, muito marcado pela relação do trabalho. Porque a gente tem, principalmente, o principal contexto dessa relação vai ser a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial vai acontecer exatamente nesse período do final do século XIX e o início, meados do século XX. E essa Segunda Revolução Industrial, claro que vai trazer muita, muita mudança para a relação da humanidade com a produção, da humanidade com o meio material. Então, a principal coisa que vai afetar a essa organização do trabalho, o motivo pelo qual a gente estuda como que a organização do trabalho mudou, é a Segunda Revolução Industrial. Porque a segunda revolução industrial vai trazer principalmente um desenvolvimento tecnológico e informacional muito grande. Então, exatamente por isso, o trabalho teve que se modificar. Porque eles começaram a pensar, nossa, se agora a humanidade evoluiu tanto tecnologicamente, evoluiu tanto no âmbito informacional, a gente vai ter que pensar novas maneiras de tratar como que esse trabalho se identifica na sociedade. Então, principalmente o que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer principalmente é o seguinte, peraí. A segunda revolução industrial vai trazer esse desenvolvimento tecnológico e a humanidade, vários pensadores, na verdade, vários administradores, vários teólogos não, teológicos, vários estudiosos do trabalho vão pensar, nossa, como é que eu vou conseguir identificar ou trazer novidades para a minha empresa, para poder fazer com que a minha empresa se destaque no meio do trabalho. Então, isso aí vai ser trazido principalmente por uma grande demanda de mercado. Porque entendam, se a Revolução Industrial vai mudar a maneira como o mundo se identifica com o trabalho, com o meio material, é claro que isso vai trazer uma grande demanda de mercado. O mundo vai começar a entender que nem tudo que acontece, que para se locomover, você não precisa fazer esse trajeto a pé, não precisa fazer esse trajeto a cavalo, você pode usar agora uma nova tecnologia, o automóvel você pode usar, a motocicleta você pode usar. Então, essa grande demanda de mercado, essa grande visualização dessa tecnologia vai trazer uma necessidade muito grande de se modificar como que o trabalho é organizado. Por isso que a gente estuda isso, por isso que o século XX é tão importante. É um século XX que, se você olhar para um mundo como era no início do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, e para o final do século XX, para os anos 90, você vai ver como que a humanidade mudou, como que essa mudança foi muito, muito rápida. Aconteceu em um único século, que a gente nunca tinha visto antes na história da humanidade. Tá certo? Então, esse período entre guerras, que é o contexto da Segunda Revolução Industrial, o contexto dessa organização do trabalho, do surgimento desses novos modelos produtivos, ela vai afetar muito a relação do ser humano, obviamente, como eu já falei, com o meio material, que é a Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Guerra Mundial também vai trazer esse impacto em alguns momentos. Na verdade, a gente vai tratar 4 modelos produtivos, e os 2 primeiros modelos produtivos vão justamente acontecer antes da Segunda Guerra Mundial, e os 2 últimos modelos produtivos vão acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai tratar exatamente como que eles são impactados por esse período, certo?
Então, o primeiro modelo que a gente vai trazer vai ser o modelo do Taylorismo, ou da administração científica. Vamos lá. Frederick Taylor, ele era dono de uma fábrica, ele, na verdade, ele era um cientista, basicamente, um cientista administrativo, que ele pensou o seguinte, o pensamento dele se baseia na ideia de que, para eu poder garantir que minha produção vai ser efetiva, para poder garantir que minha produção vai ser lucrativa e para eu evitar o desperdício de dinheiro no meio dessa produção, eu acho que a melhor maneira de poder fazer isso vai ser tratando o trabalho de maneira racional. Eu vou começar a raciocinar antes de fazer um trabalho. Eu não sou simplesmente, eu quero essa bota que seja produzida e eu vou lá e produzo. Não, vamos com calma. Eu tenho que ver quanto tempo eu gasto para a produção dessa bota, quanto tempo isso vale em dinheiro, esse tempo, quanto que ele vale, como que eu vou repassar essa produção, esse dinheiro, esse custo de produção para o lucro. Então ele começou a raciocinar isso e o principal ponto que ele baixou e disse assim, não, realmente, isso é muito importante para eu poder fazer minha produção valer a pena, foi o desperdício de tempo. Ele começou a condenar o desperdício de tempo, e não só condenar, mas começou a quantificar quanto tempo eu deveria desperdiçar trabalhando, quanto tempo eu deveria desperdiçar indo almoçar, quanto tempo eu deveria desperdiçar entre os intervalos de ir ao banheiro dos funcionários. Então, Taylor trouxe essa noção de que tudo que acontece na produção precisa ser cronometrado. Tudo que acontece. O começo da produção, o fim da produção, quanto tempo eu perco fazendo cada etapa, quanto tempo eu perco dando intervalo para o proletariado ir no banheiro, quanto tempo eles têm de almoço, quanto tempo eles ficam durante o dia lá. Então, ele começou a trazer essa noção de controle de tempo nesse período. Entenda que isso aconteceu no início do século XX, logo no início do século XX. Então, tudo que vem depois disso isso é específico para a ideia de Taylor. Tudo que acontece depois disso, todos os modelos que vão surgir depois disso, vão olhar para Taylor e dizer assim, realmente, esse cara está certo. Essa ideia de que eu preciso controlar o tempo para poder administrar e poder ter uma eficácia maior na minha produção, isso está certo. Eu não posso ficar gastando tempo com tudo. Mas Taylor foi o primeiro que teve essa ideia, é o primeiro que, na verdade, ele escreveu um livro sobre esse pensamento da administração científica, e ele trouxe essa principal inovação para o período da Revolução Industrial, certo? Então, ele também defendia ou idealizava de que, para poder ter esse controle da produção, quem deveria supervisionar os trabalhadores eram os administradores. Então, você ia ter sempre alguém no meio da produção dizendo assim, olha, você está perdendo muito tempo nisso, vamos melhorar essa perda de tempo, você está demorando muito para ir no banheiro, tem sempre gente lá no banheiro durante todo o percurso da fábrica, verificando se tem alguém perdendo tempo, se tem alguém que não estava trabalhando efetivamente. Então, essa supervisão é constante para verificar se você estava ou não otimizando a produção. Então, Taylor foi o primeiro a pensar que isso deveria ser feito, certo? Então, ele otimiza a produção através do controle científico do tempo. Então, ele verifica que o controle científico, o controle do tempo deveria ser feito para otimizar a produção. E ele basicamente também é um dos primeiros, na verdade, durante todo o período da segunda revolução industrial, se identifica que o trabalhador é mais parte da máquina do que qualquer coisa. Então você deixa de ser alguém que trabalha com a máquina e você se torna parte da máquina. Você é alguém você que faz a montagem, você que faz o controle da montagem. Então o funcionário deixa de ser uma pessoa e passa a ser parte da máquina. Então, essa segunda imagem que eu coloquei aí para mostrar que em qualquer âmbito, na parede principal da máquina, da máquina não, da fábrica, sempre ia ter um relógio para você poder identificar que horas são, que hora você deveria começar, que hora você deveria trabalhar, parar de trabalhar, hora do almoço, hora de ir ao banheiro, hora de fazer as necessidades. Tudo isso era cronometrado. E entenda que, obviamente, isso afetou toda a sociedade. Até hoje a gente tem cumprimento de horário dessa maneira. Vocês tiveram hoje a aula para começar de 10h10, eu acordei cedo para poder vir para cá, eu projetei todo o meu dia para poder começar isso nesse horário, a gente tem hora para terminar, a gente tem hora para começar, tudo na sociedade é voltado para isso. E essa primeira ideia, a primeira pessoa que escreveu sobre isso e teorizou sobre isso foi Frederick Taylor, certo? Então, ainda falar agora do segundo modelo produtivo. Esse aí é o primeiro, é um dos principais modelos que trata, porque ele perpassa todos os outros. Ele tem divergências com os outros, mas todos os outros olham para esse
para ter perspectiva, para identificar que esse é o primeiro modelo e esse pensamento de visão do tempo é muito importante, beleza? Então a gente tem o Fordismo agora. O Fordismo foi idealizado por Henry Ford, ele foi o criador, o fundador da empresa Ford, de automobilismo Ford. E Ford, ele olhou para o modelo de Taylor e pensou, realmente, o modelo de Taylor faz sentido quando ele fala que o desperdício de tempo deve ser evitado, que para poder produzir com muito mais eficácia, para poder produzir com muito menos custo de produção, as máquinas passam muito menos tempo ligadas e eu gasto muito menos com elas ligadas. Então, ele olhava para Taylor e disse assim, realmente, Taylor acertou nisso. Mas por que a gente olha para Ford e não associa o modelo dele com o modelo de Taylor? Porque o modelo de Ford trouxe uma inovação gigantesca para a organização do trabalho. Ele trouxe a ideia de linhas de produção. Ford olhou e disse assim, ok, se eu devo evitar o desperdício de tempo, como o Taylor falou, por que eu não coloco cada um dos meus funcionários, cada um dos meus operários, para fazer uma única função? Eu colocaria uma esteira e nessa esteira eu ia colocar várias peças, várias etapas, essa produção ia ser dividida em etapas. E cada uma dessas etapas ia ser feita por um operário. Então esse operário ia fazer essa única função, ia fazer esse único exercício, esse único trabalho ia ser imbuído a esse funcionário, e cada funcionário ia fazer um exercício diferente. Então, no final, o que poderia acontecer? Eu ia perder tempo de um funcionário ter que se deslocar de um ponto para outro para poder continuar o trabalho. Não, ele ia continuar na mesma posição, fazendo o mesmo exercício, e quem ia fazer a segunda etapa ia ser o próximo funcionário, o próximo operário. Então, ele pensou isso, ele aplicou isso na fábrica dele, e o que aconteceu foi que isso trouxe uma produtividade altíssima para a fábrica de Ford. Então, ele viu, nossa, eu consigo produzir tão rápido esse automóvel, eu consigo construir essas peças com tanta velocidade, isso trouxe para ele uma produtividade tão alta que ele começou a produzir muito mais. Ele começou a produzir mais, começou a produzir mais barato, porque quanto menos tempo você passa produzindo, menos esse produto vai custar. Então ele conseguia diminuir o custo de produção e ele passava para o mercado um produto muito mais barato. Porque se ele gastava menos produzindo, ele conseguia passar para o mercado um produto muito mais barato. Então, começou essa ideia, trouxe essa ideia de carro popular para a sociedade. Todo mundo podia ter um carro, porque carro era tão barato, tinham tantos carros no mercado, que era muito mais fácil você produzir. Lembra daquela relação de oferta e procura? Então, quanto mais você produzia, quanto mais o mercado pedia para você produzir, mais você conseguia produzir. Então, o Ford viu isso e disse, nossa, eu vou produzir muito mais. Eu não vou parar de produzir, vou produzir o tempo inteiro, porque assim eu vou conseguir ter muito mais lucro. Só que um dos problemas, um problema até menor dessa produção de Ford, era que ele não verificava a qualidade do produto a cada etapa. Ele verificava só no final. Só quando o produto estava todo completo, o carro estava todo montado, ele testava o produto. Só que é que está o problema. Se em alguma dessas etapas alguns funcionários fizessem algo errado, a montagem ia acontecer. Quando chegasse no final, eles tentassem usar o carro e identificassem que tinha um problema, ia fazer o quê? Como é que você ia descobrir se aquele carro, onde é que estava o problema daquele carro, em que peça estava o problema daquele carro? Então, aquele carro era todo desmontado, passava por um processo de desmontação todinho, desmontava ele inteiro para poder montar ele de novo e ver qual era o problema. Então você gastava muito mais tempo com isso, você gastava dinheiro com isso, que você ia ter que desmontar e montar o carro todo de novo. Então isso era um problema do modelo de Ford. Agora, o principal problema do modelo de Ford é que, com essa superprodução, chegou um momento que isso causou, esse modelo foi um dos principais motivos pela crise 29. Vocês vão estudar isso daqui a pouco, em algum momento na aula de história, mas a crise 29 aconteceu por causa de uma superprodução e de um acúmulo de estoque. E veja, Ford não era exatamente isso que ele estava fazendo? Todo momento produzindo, 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 produzindo e nunca deixando que o mercado respirasse. Então chegou um momento que o produto dele, nessa época, era um produto de muita durabilidade. Então você produzia um carro e mês que vem você não ia comprar outro carro. Não é assim que funciona. Você comprava um carro e daqui a muito tempo você compraria outro. Então chegou um momento que o mercado inteiro estava inchado, estava saturado de carro, estava saturado de automóveis da Ford. Então
ninguém precisava mais comprar. Se todo mundo tinha um carro, se todo mundo que poderia ter um carro tinha um carro, chegou um momento que o mercado ficou saturado. Então Ford continuava produzindo, só que ele não vendia. Então ele começou a acumular no estoque esses automóveis. Começou a acumular, 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 acumular e chegou num ponto que ele não conseguia produzir mais, porque ele não tinha mais dinheiro para produzir. Ele não conseguia vender o que já tinha e não adiantava mais produzir. Ford quebrou. Isso acontece justamente na crise 29. Entendam que várias empresas aderiram a esse modelo fordista. Então, várias empresas quebraram pelo mesmo motivo que Ford quebrou. Então, quando ele quebra, quando acontece a crise 29, o mundo inteiro olha para isso e diz assim, realmente, essa superprodução, esse acúmulo de estoque, essa necessidade constante de produzir, produzir em linha de produção, não parar, não parar, não parar, isso não está certo para o mercado. O mercado não funciona desse jeito. O mercado não está sempre querendo comprar algo. Alguns momentos ele não quer. Alguns momentos o mercado está saturado de carro. Alguns momentos ele quer muito comprar geladeira. Alguns momentos ele está muito saturado de fogão. Esses eletrodomésticos, esses bens duráveis, têm momentos para o mercado querer esses produtos. E é nisso que o próximo modelo produtivo entra. Antes disso, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu acho que quase todo mundo já viu, quando é relacionado a modelos produtivos, quando você tem aula sobre isso, que é o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Tempos Modernos, ele traz um recorte histórico do período da Segunda Revolução Industrial e exatamente nessa cena, principalmente nessa cena, ele traz o que era a rotina de alguém que trabalhava num modelo, numa empresa, numa fábrica de modelo fordista nesse período. Então é justamente isso que acontece. Eu vou dar play aqui, vou falando por cima. Não sei se vocês conseguem ver, se estiver travando, eu vou narrando, que é Chaplin está na linha de produção e ele faz um único exercício o tempo inteiro. Ele repete esse exercício o tempo inteiro e ele nunca para. E se ele desacelerar, se ele errar no trabalho dele, o próximo na linha de produção também vai ser afetado. Esse cara que está sempre com ele, gritando com ele agora, é o administrador, é a pessoa que está supervisionando e evitando que ele desperdice o trabalho. E quando chega no momento dele precisar ir no banheiro, o supervisionador, o administrador, fica no lugar dele e veja o relógio sempre na parede, ele não pode perder tempo, tudo tem hora para fazer. Se ele é pego desperdiçando tempo no banheiro, ele vai lá e é chamado a atenção, certo? Então, no período de Ford, essa dinamização, essa ideia de não perder tempo é muito maior do que em Taylor. Apesar de a ideia principal de Taylor ser essa, Ford faz isso com muito mais, eu acho que é expertise, com muito mais veemência ele faz isso, certo? Então, a gente vai trazer aqui uma comparação entre o modelo de Taylor e Ford. Isso está no material de vocês, na ficha que a coordenação passou para vocês. Mas, basicamente, Ford preza a produção e o consumo em massa, produzir muito mais para o mercado consumir muito mais. Claro que isso dá errado, mas era isso que ele prezava. Enquanto o Taylorismo, ele preza a separação do trabalho e a racionalização da produção. A ideia principal dele era o controle de tempo. Apesar de Ford concordar com isso, essa não era a principal ideia de Ford. A principal ideia de Ford era a linha de produção, enquanto de Taylor era o controle de tempo, certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre por que nesse período da Segunda Revolução Industrial, principalmente pelos modelos de Taylor e Ford, o consumo de café se tornou muito maior. Porque entendam que com esse horário, essa demanda de sempre ter uma carga horária para começar, para terminar, passar 12, 16 horas na fábrica, o proletariado não podia dormir tanto, não podia ficar com sono, precisava fazer sempre o trabalho o tempo inteiro. Então o consumo de café aumentou muito nesse período, muito nesse período. Certo? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países da Europa e nos países desenvolvidos da América do Norte, essa produção e venda de café se tornou absurda, certo? Então a gente vai falar agora do toyotismo. O toyotismo é justamente o modelo que vai olhar para o modelo de Ford e dizer assim, cara, isso deu errado, isso ocasionou a crise 29, a crise 29 não foi boa para país algum, e inclusive esse modelo toyotista é o que vai ser influenciado também pelo período depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi inventado nas fábricas da Toyota no Japão, por Taiichi Ohno, e esse período, esse modelo que foi aplicado, foi criado, foi pensado depois da crise de 29, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai se basear na ideia no controle da produção. Ele discorda totalmente do pensamento de Ford. Ele olha para Ford e diz assim, cara, você pensou que produzir
ia ser bom para o mercado. O mercado, quando fica saturado, ele explode, ele não aguenta tanta produção o tempo inteiro. Então você tem, o mercado não é algo que você controla assim tão fácil. Você se adapta ao mercado, você não controla o mercado, você se adapta a ele. Então é isso que ele vai fazer, ele vai começar a estudar o mercado, começar a estudar que às vezes o mercado quer mais do produto, em outros momentos ele não quer tanto assim esse produto. E ele vai começar a controlar o ritmo da produção dele. Ele vai aumentar a produção de automóveis quando o mercado quiser muito automóvel, quando estiver vendendo muito automóvel. E quando essa venda diminuir, ele vai começar a diminuir a produção para evitar o acúmulo de estoque, para evitar a subprodução. Certo? Então, o modelo toyotista é completamente contra essa ideia de superprodução, a produção em massa de Ford, certo? Então, esse método que eles chamavam de, que Taiichi Ohno começou a chamar de just in time, ele produzia somente sob demanda. Então, quando você via que o mercado queria muito, demandava muito automóvel, você ia lá e produzia. Você evitava que essa produção fosse exacerbada, fosse afetar o mercado de maneira negativa, certo? Então, isso o toyotismo é basicamente olhar para Ford e dizer que ele estava errado e você precisa tomar cuidado na hora que você vai produzir um produto, fazer uma produção de um produto, certo? Então, ele começou nesse período, nesse modelo, na verdade, ele discutia com Ford, também ele discordava de Ford, a ideia de que o trabalhador não precisava ser qualificado, ele não precisava ter um treinamento, ele só precisava lá fazer aquilo que Chaplin estava fazendo, um único exercício, um único movimento. A Toyota diz assim, não, a gente tem que ter um trabalhador qualificado, a gente tem que incentivar a qualificação do trabalhador. A gente vai ter divisão do trabalho, mas a divisão do trabalho não vai ser tão absurda quanto era no período fordista, no modelo fordista. Então ele vai ter uma divisão do trabalho, vai ser uma divisão do trabalho muito menor, com qualificação de trabalho muito maior, certo? Então, a gente também vai pensar, obviamente, como eu falei, é um modelo que é pensado justamente para não acumular estoque, para evitar o desperdício na produção e economizar na produção. Então, ele conseguia passar produtos que tinham um custo-benefício até maior do que o de Ford, porque ele evitava o desperdício, ele evitava a superprodução, ele conseguia dar um preço justo nos automóveis da Toyota nesse período, certo? E diferente de Ford, para evitar também o desperdício de material, ele não verificava somente no final da produção. A qualidade do produto ele não era só verificada no final da produção. Era verificado durante toda a etapa do produto, certo? Então isso acontecia durante todo o período da produção, ok? E isso evitava, obviamente, o desperdício e tudo mais. Então, ao menos nisso, a Toyota venceu a Ford nessa ideia. E entenda que a Ford não permaneceu com essa ideia até hoje. Claro que ela mudou esse modelo produtivo. Esse modelo produtivo era pensado somente por Henry Ford nesse período do início do século XX, certo? Isso aí foi mudando e tudo mais, mas quem idealizou esse modelo produtivo foi Henry Ford. Ok, aqui a gente vai ter uma comparação entre os modelos da Toyota e da Ford que divergem em muitos pontos. Então, enquanto a Ford pensava que a produção em série, rígida, centralizada, com carga horária definida, com tudo para começar, para terminar, todo dia era a mesma coisa, todo dia a produção tinha o mesmo ritmo, tudo era concreto, a Toyota diz assim, não, calma, não é tanto assim não, a gente vai se adaptar, a gente vai ser versátil quanto ao mercado. Se o mercado pede mais, a gente vai dar mais, se o mercado pede menos, a gente vai dar menos. Isso tem que ser flexível. Enquanto Ford pensava nessas tarefas tão especializadas, tão definidas, que um único funcionário fazia um único exercício, era parte do maquinário da fábrica, Toyota diz assim que o operário não. O operário pode fazer outras coisas se não ser parte da máquina. Alguns operários vão ser parte da máquina, eles vão ter um contato mais próximo com a máquina, mas a Toyota começa a criar esse distanciamento, que o operário vai controlar a máquina e não ser parte dela. Então se reduz o número de trabalhadores, a máquina faz isso com muito mais eficiência, faz isso com muito mais segurança, faz isso com muito mais controle. Enquanto a Ford começa a estocar produto por causa dessa superprodução, a Toyota diz que não, a gente não vai estocar, a gente vai estocar o mínimo possível e a gente só vai guardar produto quando a gente souber que vai vender. A gente só produz quando tiver certeza que vai vender, certo? Então a gente vai vir agora o último deles, que é o modelo Volvista. O modelo da Volvo é o modelo mais diferente que tem de todos eles. Ele é o mais singular de todos.
Porque esse é um modelo que vai também acontecer no período da Guerra Fria, no período depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um modelo que vai acontecer na Suécia, nas fábricas da Volvo, e ele vai olhar para todos os outros modelos e ou discordar ou adaptar muito mais esses modelos. Em relação a Taylor, ele vai olhar para Taylor e dizer assim, cara, a gente não acha que o trabalhador seja parte da máquina. A gente não concorda com isso. A gente acha que tem que otimizar sim, tem que ser uma maneira científica de usar o trabalhador, mas ele não é parte da máquina. Por que esse pensamento foi tão difundido no volvismo? Porque a Suécia era um país com muitos sindicatos trabalhistas. E é um sindicato trabalhista muito forte, muito forte. Nesse período, as leis trabalhistas na Suécia começaram a vigorar com muito mais força, muito mais peso. Então, o sindicato tinha peso de chegar e dizer assim, olha, eu não sou uma parte da máquina, eu sou um funcionário, eu tenho que ser tratado como tal e com respeito. Então, os sindicatos começaram a garantir e exigir isso, e as fábricas tiveram que se adaptar. A Volvo teve que se adaptar. Então, ela discordou disso em Taylor e também olhou para Ford e disse assim, cara, superprodução a gente já viu que deu errado. Mesmo aqui na Suécia, a gente sabe que essa superprodução, esse acúmulo de estoque, ocasionou a crise 29 e ninguém saiu bem dela. Então, superprodução está errado. Então, ele também controlava o trabalho. A produção, ele também controlava a superprodução. Então, ele discordava de Ford, mas ele concordava com a Toyota. Só que ele olhou para a Toyota e disse assim, cara, tem como a gente melhorar isso? Tem como a gente trazer essa produção controlada e produção versátil do mercado? Ainda tem que melhorar ela, tem como melhorar ela ainda mais. Então é justamente isso que ele faz. Ele também trabalha sob demanda, só que agora ele vai olhar para o trabalhador e dizer assim, cara, você vai ter agora um destaque muito maior. A gente vai dar para você liberdade, a gente vai dar para você condições e autonomia de olhar para a máquina e dizer assim, cara, a gente pode mudar isso na produção, porque isso vai melhorar a produção. Então, diferente de Taylor e de Ford, e mais ou menos um pouco, vou chegar nesse ponto, mas diferente de Taylor e de Ford, principalmente, ele olhava para o trabalhador e dava qualidade para o trabalhador, ele dizia, cara, esse cara tem experiência, ele tem qualificação, ele pode ter uma opinião boa e forte para essa produção. Então faz sentido eu pedir a opinião de um cara que trabalha nisso há muito tempo. Eu estou correndo contra o tempo aqui, mas eu vou terminar rapidão para eu chegar na conclusão. Mas ele dizia que o trabalhador tinha perspectiva do trabalho. Então, fazia sentido pedir opinião a ele, fazia sentido dar condições para ele trabalhar de maneira autônoma. Claro que ele não tinha, que tinham regras a seguir e tudo mais, mas ele tinha liberdade para fazer isso. E é claro que se você vai dar autonomia na sua empresa para um cara trabalhar e tomar decisões na sua empresa, é claro que esse cara vai ter que ter uma qualificação profissional muito alta. Então, a qualificação profissional que começou a ser exigida na Toyota, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser muito mais exigida uma qualificação profissional muito mais alta, muito mais muito mais qualificada. Essa qualificação vai ter que ser muito mais qualificada no modelo produtivo da Volvo, porque ela vai dizer, cara, se eu vou dar para você liberdade, se eu vou dar para você autonomia para fazer parte da minha produção e melhorar a minha produção, você vai ter que me garantir que você sabe o que você está fazendo. Você vai ter que me garantir que você tem estudo para isso. Então, nessa década de 60, nesse período do volvismo na Suécia, essa qualificação do trabalho, para poder dar mais autonomia do trabalhador, se tornou muito pontual, muito mais precisa, certo? Então, também, como eu disse antes, o trabalhador no volvismo não é mais visto como parte da máquina, mas ele controla a máquina, ele é um administrador dessa máquina. A automatização da produção se tornou muito maior também no volvismo. Já tinha começado na Toyota, mas no volvismo é muito maior. Porque nesse período da Guerra Fria, o desenvolvimento, vocês vão estudar sobre isso, mas essa luta, obviamente, essa Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos começou a trazer muito desenvolvimento tecnológico, porque sempre queria uma ser melhor do que a outra, então esse desenvolvimento tecnológico aconteceu muito também nessa segunda metade do século XX. Então, a automatização, novas máquinas com mais velocidade, com mais precisão, com mais controle, começaram a surgir nesse momento e o papel do homem começou a ser mais de controlar essa máquina, de determinar o ritmo dela, quando ela começa, quando ela termina, qual vai ser o número de produção e tudo mais.
Então, a participação do homem começou a se tornar, do ser humano começou a ser muito mais essa. Então, por causa dos sindicatos, para poder trazer um ambiente muito mais tranquilo, muito mais sensato para os trabalhadores, o sindicato começou a pensar, cara, vocês têm noção de que se vocês trouxerem um ambiente saudável, um ambiente que faça o trabalhador se sentir bem, ele vai produzir muito mais, ele vai produzir muito com muito mais satisfação. Então não faz sentido você ser que nem a Ford e criar um ambiente tenso, escuro, que você não tem condições de trabalho nenhuma. Se você der condição para o trabalhador, ele vai trabalhar muito melhor, ele vai produzir muito melhor. Então, claro que faz muito mais sentido fazer isso. Então, a Volvo começa a adaptar isso e começou, obviamente, a fazer parte da produção. Depois do século da década de 60, várias empresas começaram a aderir isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não era só Taylor que adaptou isso para a produção dele. Não era só Ford, não foi só a Toyota, não foi só a Volvo. Nesse período, elas criaram isso, mas várias empresas viram que essa produção, esse modelo produtivo fazia sentido e começaram a adaptar, certo? E, bom, basicamente é isso. Eu acho que eu espero que tenha feito sentido isso para vocês, essa apresentação, essa aula. E basicamente é isso. A relação que vocês vão ter que ter do modelos produtivos, da organização do trabalho, principalmente no século XX, com a Revolução Industrial, vai ter que ser direta. Tudo que acontece na mudança da organização do trabalho vai acontecer por causa da Revolução Industrial. Vocês vão ter aula hoje, se não me engano, umas 2 horas com o Jamile, sobre a Revolução Industrial, e vocês vão entender realmente por que isso acontece e como isso acontece. Tá certo? Na ficha que a coordenação mandou para vocês, tem algumas questões de modelos produtivos e tem um gabarito e tudo mais, mas se vocês não conseguirem entender alguma coisa da ficha ou da aula, não quiserem falar agora e tudo mais, eu coloquei meu número também na ficha para vocês falarem comigo e perguntarem alguma coisa sobre a questão que não foi entendida ou uma parte do assunto que não foi entendida, certo? Então, basicamente, eu acho que é isso. Pessoal, acho que é uma boa aula para vocês no resto do dia e eu acho que é isso, tá certo?